Fala galera, professor Renato Martins Vieira aqui de novo, com esse quadro que já se tornou tradicional, né? Dúvidas jurídicas, respostas rápidas. Vou falar hoje de novo no direito condominial. O brasiliano lá do Jornal do Síndico pira quando eu falo do direito condominial, ele sempre gosta, né? Hoje eu vou falar sobre a questão de infiltrações e danos dentro da estrutura do condomínio. De quem de verdade é que é essa responsabilidade? Essa é uma situação bem complexa, que tem que ser raciocinada do ponto de vista lógico, junto do ponto de vista jurídico. Por quê? Porque nós temos duas situações distintas quando a gente fala em infiltrações, quando a gente fala em danos provocados por água dentro da estrutura do prédio. Sempre vai acontecer a situação A ou a situação B. Ou existe um problema em uma unidade que causa infiltração para outra unidade, ou existe algum problema na rede comum ou nas paredes comuns do edifício que causam dano a uma ou mais unidades. E aí há uma variação brutal da responsabilidade. Se o dano acontece dentro de uma unidade, vamos imaginar o box do meu banheiro. Ele tem uma rachadura. Essa rachadura provoca infiltração que vai para o apartamento de baixo na parede e começa a vazar do teto do apartamento de cima. A responsabilidade nesse caso é obviamente minha. Foi um defeito no meu box, um problema na minha área privativa que causou o quê? Um dano e um prejuízo tanto à área comum do prédio, se for o caso ter sido atingida, quanto ao apartamento de baixo que teve infiltração. Obviamente, quem provoca o dano tem que reparar. Então eu que provoquei o dano, eu que sou responsável pelo conserto do apartamento de baixo e qualquer outro dano que tenha se gerado nisto. É mais ou menos óbvio isto. Ninguém vai discutir muito essa lógica. O problema a maior acontece é quando nós não temos uma determinação lógica imediata de aonde que está a infiltração e de qual a causa da infiltração. Imagine uma parede que é externa e ao mesmo tempo é uma parede que tem contato com o apartamento de cima por causa da parte de teto com o piso, de um piso com o outro. E entre o teto e essa parede que começa a aparecer infiltração. E aí de cara nós vamos ter que ter aquela dúvida. Essa infiltração vem da parede externa do prédio e provoca um dano através de uma infiltração que atinge o teto de uma unidade e a parede lateral, ou essa infiltração vem da unidade de cima e esse dano da unidade de cima é que está provocando uma infiltração no teto que está indo para a parede lateral. Porque é diferente. Se a infiltração vem da unidade de cima, a responsabilidade é da unidade de cima. Se a infiltração vem da parede externa, a responsabilidade é de todo mundo. Ou seja, se o edifício ainda está na garantia da construtora, se o edifício não está na garantia do condomínio como um todo. O condomínio tem que se cotizar tanto para corrigir e consertar a parede externa para evitar infiltrações, quanto para eventualmente indenizar os danos que tenham acontecido nesta unidade específica que sofreu os danos. E nessa situação, nós costumamos ter muito problema. Por quê? Porque aí dentro do condomínio começa a haver duas linhas de raciocínio. A linha de raciocínio 1, em que é o condomínio que tem que pagar uma eventual perícia para descobrir se a infiltração é externa ou interna, e a corrente número 2, que vai dizer que é a própria unidade que sofreu o dano é que vai ter que demonstrar a custa dela para o condomínio se essa infiltração é externa ou interna. Nesse caso, não há uma determinação na lei do que fazer. O que eu sempre aplico, o que eu sempre sugiro é a aplicação pura e simples do bom senso. Por quê? Porque não me importa quem faça esse gasto. Se foi o condomínio que fez e eventualmente se descobriu que a responsabilidade é da unidade de cima, que estava vazando para debaixo, entre os prejuízos que tem que ser reparados está também o custo do quê? Da perícia que o condomínio pagou. Mesma coisa ao contrário, foi a própria unidade que fez e descobriu pela sua perícia de que o dano é externo, ou seja, o dano é do condomínio. Entre os danos que o condomínio teria que reparar, também está presente o custo da perícia que aquela unidade fez. Ou seja, no fim das contas, quem é o responsável tem que pagar. Então, na minha cabeça, o melhor senso diz o quê? Que o condomínio tem o fundo de reservas, o condomínio tem dinheiro para essa margem de manobra. Logo,
me parece mais razoável que o condomínio, nos casos de dúvida, tá? Uma infiltração no meio do prédio, não tem nenhum contato com paredes externas, não tem nenhuma possibilidade de ser de alguma coisa que seja do condomínio, só pode ser da unidade de cima, é claro que tem que ser entre as unidades, tem que ser resolvido. Mas aquela infiltração que tenha dúvidas, me parece razoável que quem arque com a perícia seja o condomínio, até por uma questão de segurança. A perícia, nesse caso, não vai ser paga por uma unidade querendo que o resultado seja a responsabilidade do condomínio. A perícia vai ser paga pelo condomínio para determinar de quem é o responsável. Determinou-se que a responsabilidade era da unidade, o condomínio depois cobra dessa unidade, parcelado ou não, né, os valores que foram gastos naquela perícia e determinou-se que a responsabilidade do condomínio já está pago de qualquer maneira. Me parece muito mais razoável. O outro problema que acontece muito comum no condomínio com isso é uma falta de compreensão das pessoas a respeito do que é o edifício. Normalmente, os condôminos não percebem duas verdades que são verdades absolutas. O piso do primeiro andar, o piso, aquele que está no primeiro andar lá, aquilo é o piso do prédio todo, não é dele. Então, muitas vezes, algum problema no piso do primeiro andar não é um problema da unidade do primeiro andar, é um problema do condomínio. Se fosse o problema do piso do segundo andar, muitas vezes isso é um problema que tem que ser resolvido entre o segundo e o primeiro. Por quê? Porque a unidade de baixo deve estar sofrendo algum dano por causa de um vazamento, a unidade de cima provavelmente é quem provocou o vazamento por uma maneira ou por outra. Mas quando o problema é no piso do primeiro edifício, isso é entre o primeiro edifício e o pilotis, é entre o primeiro edifício e a garagem, é entre o primeiro e o chão do terreno mesmo, não importa o que está embaixo. O que importa é que aquele piso é o piso do condomínio. Então, se ali existe algum refluxo de água, por exemplo, é bastante provável que o problema seja do condomínio e, consequentemente, do condomínio a responsabilidade para reparar. A mesma coisa acontece com as coberturas. O teto da cobertura é o teto do edifício, consequentemente é um teto comum, ainda que seja mais utilizado pela pessoa que tem a cobertura. Mas a responsabilidade por vazamentos ali, por regra, vai ser também do quê? Do condomínio. Porque aquele teto não é só de quem é dono da cobertura. Aquele teto é de todo mundo. Obviamente, nos dois casos, aí no caso da cobertura é mais comum a gente poder pensar dessa maneira. Nós temos que analisar aonde está essa infiltração e se aquela área é de verdade comum ou se é um acréscimo feito só pela cobertura. É comum que quem está numa cobertura faça acréscimos na sua cobertura. Aumente a área coberta, faça adaptações de áreas livres, modifique o chão e o piso. E ao fazer isto, corre-se o risco dessa pessoa ter causado algum dano à estrutura que está ali, a manta ou algo parecido. E se foi nesta obra de ampliação ou de adaptação de cobertura que surgiu algum dano, a responsabilidade não é do condomínio. Não importa se o teto é comum. Quem causou o dano foi exclusivamente o dono da cobertura ao fazer a sua adaptação. Ou ele assumiu o risco de causar o dano, minimamente, ao fazer a adaptação. Mas se o dano vem na estrutura original, que não foi alterada, né, naquela parte em que ninguém mexeu e é dali que veio a infiltração, dali que vem o dano provocado, aquela área é uma área comum do edifício. Consequentemente, cabe ao edifício inteiro reparar aquele dano. Sempre usando o critério do bom senso. Imagine que a cobertura tenha, por exemplo, uma piscina. Embora a piscina faça parte, entre aspas, do teto, a piscina é um equipamento específico da cobertura. Se há uma rachadura na piscina e essa rachadura na piscina que está provocando uma infiltração para baixo e a estrutura não é no teto, é na piscina equipamento, a piscina é exclusiva do proprietário da cobertura. Então, a reparação e o dano aqui é dele, não é do edifício inteiro, que não usa aquela piscina que é exclusiva da parte de cima. Ah, Renato, mas o teto também ninguém usa, só ele que usa. Não, todo mundo usa. O teto está em cima da cabeça de todo mundo. Ele usa mais, porque está embaixo da cabeça dele, ele está embaixo. Desculpa, está em cima da cabeça dele, ele está logo embaixo do teto. E ele pisa na parte do teto que está na parte externa.
mas ainda assim o teto é de todo mundo. A piscina não, a piscina é só dele. Então, temos sempre que pensar nisso, o bom senso, a razoabilidade e aonde está o dano. Mas é importante que as pessoas que estão no condomínio percebam isso. Uma infiltração externa que atinge 2, 3 unidades no prédio é problema de todo mundo. Uma infiltração no teto, que é na cobertura, é problema de todo mundo. Uma infiltração no primeiro andar, no primeiro edifício, no piso dele, é um problema de todo mundo. Consequentemente, não importa se o seu apartamento não tem infiltração. O condomínio, isso te inclui, tem que pagar pelos danos sim e tem que fazer essa reparação. Quando os problemas são internos, é que aí o problema é de cada condômino e de quem provocou eventualmente esse dano. Tá bom? Continue seguindo a gente em rede social, divulga o vídeo aí para quem você acha que o vídeo é interessante, nos procura se tiver alguma dúvida, não tem problema algum, faça perguntas, continue nos acompanhando aqui. Professor Renato Martins Vieira, dúvida jurídica, resposta rápida. Continua com a gente, bacana demais esse quadro, bacana demais a repercussão que tem dado e quantidade de feedback que eu tenho recebido. Gosto muito da participação de vocês, muito obrigado pela audiência. E o direito é isso. Tem que ser compreendido. Direito não é para ser falado em grego. Direito tem que ser compreendido por todo mundo. Seja formado em direito, não seja. Muito obrigado.